você que não pôde vir ontem, na verdade, eu dividi a mensagem em 3 partes, já que fui convidado a pregar na sexta-feira, hoje e amanhã pela manhã. Então o Pedro estava até brincando comigo, né? Perguntou se é uma novela. É mais ou menos, né? A gente deixa uma reticência de cada mensagem para a outra. Então Lucas capítulo 22, verso 31. Todos encontraram? Lucas 22, 31. Ontem nós falamos sobre o chamado de Pedro. Hoje eu quero falar sobre a crise do chamado. E nós vamos entender a crise de Pedro e quem sabe entender a nossa também. Que Deus possa falar aos nossos corações nesta noite, amém? Então antes de lermos, vamos orar. Mais uma vez, o pastor já orou por mim, agora eu quero orar pelos irmãos. Deus querido, Deus de misericórdia, que essa palavra possa ir de encontro aos anseios e às necessidades do coração de cada um que está aqui nesta noite. Deus, Tu és misericordioso e amoroso, e nós cremos que por essa misericórdia e por esse amor, o Senhor pode sim renovar a fé, estimular a esperança e fazer com que esta pessoa possa crer que o Senhor está presente, e quando o Senhor se faz presente em nossas vidas, nós podemos acreditar sempre de que elas sempre, ó Deus, nos conduzirão para mais perto de Ti. Que assim seja para a glória do Teu nome. Amém. Vamos ler primeiro o verso 31 ao verso 34, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Agora convido os irmãos a irem para o verso 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Volte sua Bíblia lá para o verso 31 e deixe ela aberta. Nós vamos expor esse texto e ver o que Deus tem a falar aos nossos corações sobre a crise no chamado. Ontem nós vimos Pedro sendo chamado de maneira maravilhosa pelo Senhor e vimos como podemos ser chamados da mesma forma. O tema é Tu me amas e nós vamos compreender o tema perfeitamente amanhã, mas hoje entramos nessa crise em que Pedro está em seu chamado. O texto começa no verso 31 dizendo o seguinte: Jesus dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. É uma coisa impressionante aqui. Ao que parece, o diabo conhecia mais a Pedro do que Pedro conhecia a si mesmo. Porque o diabo chega e pede a Jesus, pede a Deus para peneirar os discípulos. É como se ele dissesse: deixe-me fazer uma prova com eles, para ver o que sobra dessa prova. Não é isso que a gente faz quando peneira, né? A gente vai mexendo aqui, vai sobrar só alguma coisa em cima, o resto vai cair. Deixe-me eu fazer uma prova com eles para ver o que sobra, o que tem neles, do que eles são feitos. E Jesus, na ocasião, disse a Pedro: Pedro, eu roguei por ti. É interessante isso, porque
Jesus não diz: eu pedi por ti e por Judas. Eu pedi por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. É como se Jesus dissesse: eu sei que tem uma fé aí, eu sei que tem uma confiança aí, e é por essa fé, por essa confiança que eu roguei, para que ela permaneça, para que ela não se apague, Pedro. Porque talvez Jesus dissesse: eu não vou pedir pela de Judas porque não há fé, e nem vou pedir pelos outros porque nos outros, em proporção devida e necessária, há fé. Mas em ti, Pedro, se ele te peneirar, se ele te colocar à prova, se ele fizer alguma coisa para saber do que tu és feito, tu não resistes. Então roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meus irmãos, nós não sabemos de que somos feitos. Nós não sabemos da nossa fé. Nós só sabemos da nossa fé quando nós somos confrontados em uma situação que nos exige fé. Aí nós sabemos se temos fé. Caso contrário, não sabemos. Um amigo meu, que eu acho que a maioria de vocês conhece, o pastor Carlinhos Queiroz, uma vez estava conversando comigo e dizendo que ele estava numa missão na África e passando fome, muita fome. E ele disse que a esposa dele chegou para ele e disse: eu estou com uma vontade enorme de comer caranguejo. Aí ele disse: era só o que faltava, a gente está passando fome e a mulher ainda tem uma vontade. Não, porque você sabe que quando a gente está com fome não pode ter vontade, não é, gente? Se tem fome, é fome, o que der para comer a gente come. Mas a mulher teve a vontade de um caranguejo. E ele, revoltado com a situação, revoltado por estar lá sem apoio nenhum, revoltado por estar servindo a Deus e parecer que Deus está de costas para ele, revoltado, ele disse à esposa: pois então vá para o quarto e ore pedindo um caranguejo. Sendo que eles estavam numa região completamente desértica. Ela disse que a mulher foi orar e ele foi para a porta, essas portas, tipo porta do interior, que abre as duas partes, né? E ele ficou escorado na porta, olhando para o templo. E a mulher foi para o quarto orar, e eis que de repente passa na frente dele só os de fé dirão: o caranguejo. O caranguejo. E ele disse que o coração disparou e disse: meu Deus, é um caranguejo. Ele olhou bem, colocou o óculos e disse: é um caranguejo. Ele disse: mulher, está passando aqui agora na nossa porta, aqui em frente, um caranguejo. E a mulher, orando, pedindo pelo caranguejo, diz: tu é louco? É impressionante isso na gente, não é? Ele contou essa história no seminário e a gente riu, né? E aí ele disse depois: quem não acreditou na história? Alguns levantaram a mão e disseram: eu quero conversar com vocês no final. Porque ele foi taxativo, a história é real. Então, assim, a nossa fé, nós não conhecemos, a não ser que nós sejamos levados ao limite da fé. E é isso, então, que Jesus diz a Pedro: Pedro, se tu for levado ao limite da fé, já era. Se tu for levado ao limite da crença, já era. Se tu for peneirado, já era. Ou seja, as pessoas dizem de nós algumas coisas e nós não podemos acreditar nas pessoas, irmãos. É Deus que sabe de nós muito mais do que nós mesmos. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Se enganoso é o nosso coração, muito mais ainda o coração de quem fala de nós. Então a pessoa às vezes diz para ela: você é uma bênção. Ora, às vezes eu termino uma pregação, eu estou caminhando para ir embora, algum irmão vai lá e agradece. Eu agradeço a Deus por isso, que bom, louvado seja Deus. Mas quando a pessoa diz assim: o Senhor é uma bênção, é um homem de Deus, meu Deus, calma lá, você só me viu pregar. Pregar qualquer um prega, é a coisa mais fácil que tem. No seminário eu fui professor de homilética. Como pregar, como dividir a mensagem, como estabelecer as normas, é a coisa mais fácil que tem. O difícil mesmo é você ser o que prega. Aí não é fácil. Então não acredite quando as pessoas dizem que você é uma bênção. Seja uma bênção. Porque o que as pessoas dizem nem sempre é o que nós somos. E às vezes a gente acredita. Me desculpem aqui os missionários, eu oro muito por missões. Mas não acreditem quando as pessoas dizem para vocês que vocês são uma bênção ou são um fracasso. Quem define isso é Deus. Às vezes você está no campo missionário e você só ganhou 2 vidas para Jesus em 1 ano.
E você pensa, segundo outros missionários que você ouve, que chegam e dizem: lá no campo que eu estou, a gente já tem 30, lá no campo que eu estou, a gente já tem 16 em um ano, a gente tem 50 em 2 anos. E você olha para você mesmo, pela palavra deles, e diz: eu sou um fracasso, porque eu só tenho 2 em um ano. Ora, meus irmãos, uma vida vale muito para Deus. Custou o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Se você for lá para o interior ganhar 2 vidas, você é um vitorioso. Amém? Agora você passar um ano, irmão, não ganhar nenhum, vem para cá, vem embora. Um ano, deu em nada, vem para cá. Mas se você ganhar uma, você é vitorioso. O sangue de Jesus salvou aquela vida. Amém? Então Jesus roga por Pedro, ele quer manter a fé de Pedro, e ele diz assim: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus era muito direto, não era, irmãos? Primeiro ele diz para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, e eu estou te dizendo uma coisa: se ele peneirar, você dança. E eu peço uma coisa a você: quando você se converter, eu quero que você fortaleça seus irmãos. Olha, Jesus está olhando para a história toda de Pedro, e ele está dizendo assim: Pedro, vai chegar aquele momento que você vai cair, e quando você vai cair, você vai se levantar, e quando você se levantar, você vai abençoar os seus irmãos através disso. Olha que coisa maravilhosa. Então o Senhor está dizendo para Pedro o seguinte: que ele não é convertido. Porque a ideia de conversão que a gente tem é a ideia de que confessa o nome de Jesus publicamente. E Pedro tinha feito isso. Quando Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Pedro é aquele que se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nossa, é uma confissão maravilhosa, que daria a entender que aí há conversão. Só que conversão é uma coisa muito mais profunda, é o que Jesus está querendo dizer aqui para nós e para Pedro. Conversão é uma transformação de vida na qual o indivíduo não vive mais. Ele está morto para os seus pecados e delitos. Ele não usa mais a sua vida para outra coisa senão para a glória de Deus. E Pedro vai provar que ele usa ainda a sua vida para si mesmo. Ele ainda se protege. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso. Ele ainda se guarda, ele ainda se protege. Quem se converteu não tem mais a vida por preciosa. Quem se converteu não tem mais a vida por preciosa. Bonhoeffer, aquele teólogo alemão, dizia: quando Cristo nos chama para morrer. Ele não chama para outra coisa, ele chama para morrer. Cristo não nos chama para sentar nos bancos de nossas igrejas e cantar hinos bonitos. Cristo não nos chama para orar de joelhos nem ler a nossa Bíblia. Cristo não nos chama para estudar teologia. Cristo nos chama para morrer. E aí Pedro não tinha essa compreensão, portanto não tinha conversão. Quando você se resguarda, quando você se protege, quando você busca os lugares mais apropriados para permanecer vivendo, você ainda não se converteu. Mas eu vou provar isso no decorrer do texto. No verso 33 diz, olha o que Pedro diz, gente. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. É muito fácil para Pedro dizer agora estou pronto. Porque ele vai dizer estou pronto para um Jesus que ele viu fazendo coisas espetaculares. Ele viu Jesus fazendo mortos voltarem a viver, paralíticos voltarem a andar e cegos enxergarem. Um homem que estava morto há 3 dias voltou a viver. Então, tudo isso pelo poder de Jesus. Então ele olha para esse poder e diz: eu estou pronto. É muito comum a gente fazer isso. A gente olhar para o poder de Deus e dizer: eu estou pronto, Senhor, eu vou contigo onde o Senhor quiser. Eu estou pronto. Porque eu vi tua glória. Eu vi o teu poder, eu sei do que o Senhor é capaz. Agora, o que Pedro não sabia é que esse poder não era da maneira que ele imaginava. Um poder que nos isentava de sofrimento. Um poder que nos isenta de angústia. Era muito bom, não era, gente? Se a gente aceitasse Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, imediatamente todo o sofrimento cessasse. Nós não passássemos por nenhum momento de angústia. Fôssemos triunfantes em todos os nossos embates, seja ele qual fosse. Seja ele relacionado às coisas da igreja, seja ele relacionado à nossa vida pessoal, em tudo nós triunfássemos. Nossa, seria impossível receber em nossas igrejas o número de pessoas que, vendo o nosso triunfalismo, diria: eu quero participar desse negócio. Por que naquelas igrejas que pregam a prosperidade elas são cheias? Porque as pessoas acreditam mesmo que todo mundo vai experimentar algo de próspero e todo mundo vai prevalecer e enriquecer de uma forma ou de outra. Elas vão em busca disso.
desse triunfalismo. Jesus não promete isso. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Cruz é sofrimento. Cruz é obediência. Cruz é angústia. Ninguém carrega a cruz sorrindo. A gente carrega a cruz chorando. A gente carrega a cruz angustiado. Mas a gente carrega, porque a gente sabe onde a cruz vai nos levar. Porque a cruz nos leva à morte e ressurreição. E todo mundo quer a ressurreição e não quer a morte. Mas para ressuscitar é preciso morrer. É preciso ter cruz. Isso é nada mais, nada menos do que conversão. Então, quando Pedro diz: estou pronto, ele está pronto diante de um Jesus poderoso. Mas ele não está pronto diante de um Jesus que diz: você está pronto para morrer? Você está pronto para sofrer? Você está pronto para dar a vida por essa causa? É isso sim que é estar pronto. No verso 34 diz: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O que mais me incomoda no texto, que mais me angustia quando leio, é quando Jesus fala: me negarás 3 vezes. Porque na cultura judaica, quando você reafirmava uma coisa 3 vezes, você estava acrescentando a isto uma convicção. É por isso que na Bíblia tem santo, santo, santo 3 vezes, porque significa uma convicção diante de uma expressão. É assim na cultura judaica. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu vai me negar, mas não uma vez, tu vai me negar 3 vezes, ou seja, tu vai me negar com convicção. Gente, isso na cabeça de Pedro não deve ter funcionado imediatamente. Ele deve ter pensado: o Senhor não entendeu, eu sou capaz de ir com o Senhor até a morte, e o Senhor está dizendo que eu vou lhe negar com convicção. É absurdo. Eu acho que o Senhor não está percebendo que tipo de pessoa eu sou. E aí nós vamos para o verso 54, quando Jesus já está preso. Verso 54. Então prenderam lá no jardim de Getsêmani, não é, irmãos? O levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro deu. Pronto. Verso 54. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Aquele que disse: eu estou pronto para ir contigo até a morte, agora estabelece uma distância segura. Distância segura. O senhor fica aí preso, eu fico aqui. Sabe quando a gente convida as pessoas para a igreja e a gente diz assim: vamos lá visitar a nossa igreja, sem compromisso? Você já convidou alguém assim, dizendo sem compromisso? É como se você estivesse dizendo: vamos lá visitar a minha igreja, mas não se preocupe, você pode estabelecer a distância que você quiser, você pode não se envolver. Quando a gente está na crise de chamado, a primeira coisa que a gente faz é: não queremos mais nos envolver. Pedro está numa crise, porque Jesus foi preso, porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria, porque as coisas não aconteceram do jeito que ele imaginava, porque o poder não se manifestou em nenhum momento. Isso já aconteceu com você alguma vez? Você passou por um grande momento de deserto e você ficou esperando: Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa, e Deus não fez. E aí, quando Deus não fez, você imediatamente tomou uma decisão: estabelecer uma distância. Estabelecer uma distância segura. Não vou me envolver, que Deus não está fazendo nada. Então é melhor ficar aqui. Não me envolver. É gente que chega nas igrejas, por exemplo, que veio de outra igreja e chega para congregar na nossa igreja e diz assim: eu queria me congregar aqui, mas assim, pastor, não quero me envolver com nada. Estabelecer uma distância segura. É isso que Pedro está fazendo agora. Ele está fazendo isso porque não viu o poder de Deus como ele gostaria de ver. E digo uma coisa: nós não temos um Deus que é comandado por nós. Nós temos um Deus livre. Eu disse isso ontem. E esse Deus vai agir quando ele quiser. Esse Deus, por exemplo, fez o povo rodar 40 anos num lugar só. Só para você ter uma ideia. E aquele povo rodou ali ao redor de uma montanha por 40 anos. Porque Deus assim o quis. Porque Deus ungiu a Davi como rei quando ele tinha aproximadamente 15 ou 16 anos. E ele só foi rei com mais de 30 anos.
O que eu quero dizer para os irmãos é que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer fazer, porque Ele é Deus, e Ele sabe do começo, do meio e do fim das histórias muito mais do que nós, que nem sequer sabemos em que história estamos. Porque essa é a realidade. Nós não sabemos em que história estamos. Deus sabe que história está contando através de nós. E aí, quando nós não vemos Deus agir no tempo que nós delimitamos para que Ele haja, nós estamos dizendo, de uma certa forma, que estamos estabelecendo uma distância segura, porque não queremos nos envolver com Ele dessa forma. E aí eu digo uma coisa que penso, por exemplo, não estabeleça metas. Como é que se estabelece metas com Deus, irmão? Como? Trazendo do lado pessoal, minha mãe, eu orei por ela 12 anos. Ela aceitou Jesus no 12º ano em que eu orava por ela. E quando aceitou Jesus, morreu. Ninguém estabelece metas com Deus. Eu não posso estabelecer metas. Você como missionário não estabeleça metas. Não olhe para a cidade e diga, vamos ganhar 10 mil, vamos ganhar 5 mil, vamos ganhar 500. Mas olhe para Deus e diga, Senhor, quantos o Senhor tem aqui para nós? Traga-os todos, Senhor. Faremos o possível para que eles cheguem até nós. No verso 55 diz, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Nós não só, quando estamos em crise, estabelecemos uma distância segura. Nós buscamos um lugar seguro. Naquele momento, o lugar mais seguro ao redor da fogueira. Onde estava todo mundo sentadinho, seguro daquela situação que estava acontecendo naquele instante com Jesus sendo interrogado. Então eles buscam o lugar seguro. Um crente não pode, meus irmãos, buscar o lugar seguro. Não pode. Um crente deve estar à disposição de Deus, para que Deus faça o que for melhor através dele, e Deus nos dá a segurança nos lugares inseguros. Amém? Eu lembro que uma vez a gente foi fazer um trabalho missionário lá em Caucaia, num bairro muito perigoso, que por acaso depois eu vim morar nele e moro nele ainda hoje. É um bairro extremamente perigoso. E a gente foi fazer esse trabalho lá, eu mais uns 4 jovens e algumas pessoas mais, e a gente entrou no bairro, e a mãe de um jovem crente chamou ele e disse assim, naquele bairro você não entra. Ele disse, por quê, mãe? Porque é perigoso. E ele disse, então aquelas pessoas podem ir para o inferno? Porque o bairro é perigoso? Ela disse, outros entram lá, não você. E ele disse, e se Deus quiser usar a mim? E se Deus tiver a minha palavra, Ele quiser a minha palavra, ele disse assim, para falar com um daqueles jovens. E eu ficar em casa, e ninguém falar como eu falaria. Olha que coisa maravilhosa, gente. Um garoto de 16 anos dizendo isso. Ele entrou no entendimento de que ser crente não é buscar lugar seguro. De que ser crente é ir lá onde o Senhor quer que a gente vá. E Deus, pela sua misericórdia, que nos dê segurança. Amém? Eu podia terminar essa história dizendo assim, e naquela tarde foi tudo em paz, mas não foi. Naquela tarde eles foram abordados por 2 rapazes de arma na mão, perguntando de onde eles vinham, o que eles queriam, se eles eram da gangue do outro lado, e etc, etc. E eles, graças a Deus, conseguiram se explicar, mostraram suas Bíblias, porque Bíblia é um negócio que você entra em qualquer lugar, meu irmão. Quando eu fui no Rio pregar lá numa comunidade lá, os menininhos com metralhadora na mão, e aí ele dizia, quer? E aí a gente mostrava a Bíblia era passe para tudo quanto era lugar. Imediatamente eles, teve até um garotinho que pediu oração, ele com a metralhadora na mão. Aí ele diz, o pastor pode orar por mim, minha mãe está doente, não sei o que, ele com a metralhadora na mão. Bíblia se entra em qualquer lugar, e os jovens passaram por essa com Bíblia. Deus nos dá o lugar seguro, não nós buscamos o lugar seguro. Porque quando buscamos o lugar seguro é porque estamos em crise, no nosso chamado. No versículo 56, entre mentes, uma criada, vendo, assentado perto do fogo, fitando, disse, esse também estava com ele. Eu quero mostrar então, para finalizar, os 3 nãos de Pedro, que são 3 nãos que a gente aponta constantemente quando estamos na crise do nosso chamado. O primeiro não dele é no verso 57. Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. Não o conheço. A palavra conhecer na Bíblia refere-se sempre à intimidade. E Pedro está dizendo, eu não tenho intimidade com esse homem. Conhecer na Bíblia, conhecer na cultura judaica, é sempre voltado para a ideia de ter intimidade. Pedro disse, eu não tenho intimidade com ele. O que Pedro está dizendo é o seguinte, não ache que eu sei do que se trata a vida desse homem, os ensinos desse homem, não ache que eu sei
ou que eu estou inteirado sobre o que ele é. Não culpe Pedro por isso. Quantas vezes nós também, de certa forma, dizemos, não conheço. Quando nós somos pressionados pela sociedade a manter a nossa posição de fé, e a sociedade nessa pressão diz que nós somos retrógrados, ultrapassados, que nós somos fundamentalistas, que nós somos alienados, então imediatamente a gente abre um parêntese e aceita algumas coisas para que não sejamos taxados de pessoas fechadas e alienadas do mundo. De certa forma nós estamos dizendo, isso que Cristo fala, bem, não é que eu concorde com tudo, eu não tenho tanta intimidade com ele a ponto de concordar com tudo. O segundo não, verso 58, pouco depois vendo o outro diz, também tu és dos tais. Pedro porém protestava, homem, não sou. Ele está dizendo, eu não sou cristão, eu não sou como eles, eu não sigo esse homem. Não conte comigo nisso, eu estou fora disso. Mais uma vez eu digo, não acuse Pedro, porque Pedro está protegendo sua vida. Protegendo sua integridade física. Assim como nós protegemos muitas vezes nossa integridade emocional. Dizer no trabalho que se é cristão, orar, ler a Bíblia em ambiente de trabalho e alguém chegar questionando, alguém chegar nos julgando ou começar a nos apontar coisas, principalmente quando a nossa mídia coloca em pauta somente os piores pastores desse país, e aí nós imediatamente somos ligados a eles, né? E não ao Cristo. Emocionalmente a gente se sente abalado e a gente começa a dizer, não, eu não sou assim. Mas ao invés de dizer eu não sou assim como esses pastores que você está citando, a gente acaba negando até que é cristão. E não fazemos algumas coisas como fazíamos para que não sejamos afrontados emocionalmente. Assim como Pedro defende sua integridade física, nós defendemos a nossa integridade emocional. E aí nós dizemos, eu não sou bem assim. Quando as pessoas do mundo disserem que você é um dos crentes mais legais que eles conhecem, tenha medo disso, viu? Porque pode significar que você é um dos crentes mais carnais que existem, por isso que se agrada tanto a todo mundo. Porque um crente mesmo é alguém, não é chato, não, porque o chato não é crente. O chato, ele defende suas próprias convicções, o crente defende a sua fé em Cristo. Então um crente, ele vai sempre ser contestado. Quando ele é muito aplaudido, então ele pode dizer nesse instante que ele agiu como Pedro. Ele não é o que ele deveria ser. A coisa legal que é a gente ser cristão e as pessoas não concordarem com a gente e mesmo assim caminharem com a gente. Era assim que acontecia com Jesus. Nem todo mundo concordou com ele, mas todo mundo gostava de ficar perto dele. Não é incrível isso? Não é, gente? Eu quero muito imitar Jesus. Eu quero muito que as pessoas não concordem comigo, mas eu quero que elas continuem perto de mim. Porque isso pode fazer diferença, quem sabe, na vida delas e na minha também, como cristão. O último não. Eu acho incrível o último não. Versículo 59. Tendo passado cerca de 1 hora. 1 hora dá para pensar, não dá? Amém? Dá para pensar, gente, em 1 hora no que você está fazendo? Pedro negou a primeira e a segunda e você teve 1 hora de distância. Deus é de uma misericórdia, de uma graça, que é impressionante. Depois de negar 2 vezes, há uma distância de 1 hora. 1 hora dá para pensar bem no que você está fazendo. Mas mesmo depois de 1 hora, diz o texto, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Não compreendo o que dizes. O não compreendo de Pedro poderia ser dito também para ele mesmo. Eu não me compreendo. Se ele fizesse uma avaliação e dito, peraí, eu disse que não o negaria, eu já o neguei 2 vezes. Passou-se 1 hora pensando no que estava fazendo e ainda assim
confirmou o que Jesus diria e negou a terceira vez. Há momentos de crise em que nós não só não compreendemos o que está ao nosso redor, mas que nós não compreendemos nem a nós mesmos, porque, como eu falei no início, meu irmão, você não se conhece. Você pensa que se conhece, mas nós não nos conhecemos. Aí o texto conclui dizendo, no verso 61, então Pedro, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. O Senhor fixou os olhos em Pedro. Eu acho que cada um de nós, quando lê esse texto, imagina um olhar. Talvez alguns de nós aqui imaginem um olhar duro. Jesus olhando duramente para Pedro. Outros, talvez imaginem um olhar compassivo. Um olhar de misericórdia. Um olhar de tristeza. Mas ninguém aqui imagina um olhar de espanto. Não é verdade? Ninguém. Cristo continua lançando seu olhar sobre nós. Às vezes é um olhar de tristeza. Às vezes é um olhar duro. E de que forma Ele lança esse olhar sobre nós? Da forma que você está percebendo agora. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, proclamada, você percebe o olhar de Deus sobre você. Você percebe o olhar de Jesus sobre você. E você percebe se esse olhar está te olhando compassivamente, ou se esse olhar está te olhando duramente, dizendo, até quando? Até quando você não vai me ouvir? Às vezes esse olhar não precisa de uma pregação. Às vezes esse olhar você está em casa, lendo sua Bíblia, orando, e você percebe o olhar de Deus sendo lançado sobre você. E quando a gente é tocado por esse olhar, acontece o que aconteceu com Pedro. Versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É nesse olhar de Jesus que a gente descobre finalmente quem nós somos e o que estamos fazendo. E aí começa a possibilidade da gente sair dessa crise que a gente entrou de chamado. E finalmente renovar o nosso chamado com o Senhor. Eu não sei que tipo de olhar o Senhor lançou sobre ti hoje. Eu sei que você está cansado. Mas eu sei que você ouviu alguma coisa dessa mensagem hoje. O Senhor lançou algum olhar sobre você. Eu não sei qual olhar. Eu não sei se foi um olhar que você percebeu. Deus está olhando duro para mim porque Ele sabe que eu tenho endurecido o coração. Ou Deus está olhando compassivamente para mim porque Ele sabe do que eu tenho sofrido. Eu não sei que tipo de olhar, mas o Senhor olha para ti hoje e Ele lança esse olhar como lança para Pedro, acreditando naquilo que Ele falou antes para Pedro. Pedro, quando você se converter, quando você entregar a tua vida totalmente, você vai ser uma bênção na vida dos outros irmãos. Entendeu o que eu quis dizer? Quando você se converter, quando você entregar a tua vida totalmente, você vai ser uma bênção na vida de outros irmãos. Eu estou falando isso para todos nós. Eu estou falando para mim que sou pastor, estou falando para você que é pastor, para você que é missionário. Estou falando para todos nós, quando você se converter, quando você não der tanto valor assim à tua própria vida, mas à vida de Cristo que está em você, finalmente você vai ser uma bênção para todos os irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?